A Comissão de Segurança Pública do Senado realizou na tarde de hoje, quarta-feira, uma audiência para tratar das mensagens e dos áudios que foram vazados de conversas entre auxiliares de Alexandre de Moraes, tanto conversas entre integrantes da própria equipe do ministro, quanto conversas deles com pessoas de fora, sejam familiares ou jornalistas. O foco, obviamente, seria o ex-assessor Eduardo Tagliaferro, que comandou a assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE enquanto Moraes presidiu a corte. Afinal, em conversas recentes que foram vazadas, ele afirmou que tinha diversas provas para destruir o ministro. Só que Tagliaferro não compareceu à audiência. Adivinha quem também recusou o convite para prestar esclarecimentos? O próprio Moraes, como já era de se esperar. Só que, apesar da ausência desses dois personagens, a sessão dessa tarde teve muita roupa suja sendo lavada, pois dois jornalistas estrangeiros compareceram para jogar a verdade no ventilador. Aliás, o principal ponto dessa audiência é o fato de que, ao contrário do que a PF está fazendo, a mando de Moraes, de investigar o vazamento das mensagens e não as ilegalidades contidas nela, essa comissão está interessada em investigar as ilegalidades. Bom, um dos jornalistas foi Glenn Greenwald, um dos responsáveis pelo vazamento daquelas mensagens entre assessores de Moraes que foram publicadas pela Folha de São Paulo ainda no ano passado. Muita gente vinha se perguntando há meses, cadê Glenn Greenwald, que disse ter 6 GB de arquivos, mas não havia publicado mais nada. Pois é, ele apareceu e falou muita coisa. Eu separei aqui alguns trechos da fala dele, de forma super resumida, para que você tenha noção do que foi dito dentro do Senado. Primeiro, sobre o fato de Moraes ter mentido ao se defender depois das primeiras mensagens vazadas. Quando o ministro Moraes manifestou na primeira dia, depois da nossa reportagem, para se defender, ele afirmou muitas falsidades, muitas coisas que eu vou falar eram mentiras. E porque ele fez isso porque ele não sabia que nós tínhamos no arquivo, ou seja, que não sabia que conseguimos provar que ele estava falando era falso. E vou te dar só um exemplo. Quando ele se defendeu, ele disse que todos os pedidos dele para investigar pessoas, para pedir o TSE para investigar pessoas, tudo foi levado para o plenário do STF e também tinha a participação do PGR, o Ministério Público e a policial. Também ele disse que tudo que ele fez, desses pedidos que ele fez para o TSE, tudo foi registrado. E também ele disse que todo mundo que ele queria ser investigado já era um alvo da investigação ou do inquérito do fake news ou inquérito do milicianos digitais, como ele chama. E nós conseguimos mostrar muito rápido que tudo isso foi falso. E a Folha, que é muito conservador, com que eles querem falar sobre o STF, eles estavam indignados, eles falaram nos artigos, eles permitiram a gente falar tudo isso era falso. Ele também apresentou em seu relato o fato de ter sido a primeira vez em que testemunhou ameaças a jornalistas pelo cumprimento do seu trabalho. Por exemplo, depois do primeiro dia, quando começamos a publicar essa reportagem, o ministro Moraes se defendeu no STF e ele usou todas as palavras, todas as frases que ele sempre usa para criminalizar jornalismo, para criminalizar discursos, opiniões, ou seja, que ele disse que isso foi feito para uma organização criminosa e essa organização criminosa tem um motivo de destruir a credibilidade das instituições brasileiras, que é o motivo de derrubar a democracia brasileira, de voltar para a ditadura, está ofendendo a honra do Supremo. Então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer denúncia como um crime. Esse é o instinto de imediato, falando que esse é o motivo de desestabilizar ou destruir as instituições brasileiras. E isso, obviamente, estava incluindo não só nossas fontes, mas também nós, como jornalistas, inclusive o maior jornal no Brasil, o Folha de São Paulo.
E ele não tinha a menor hesitação de usar essas acusações contra jornalistas, contra um jornal muito grande que está funcionando aqui muitas décadas no Brasil. E logo depois, quando o ministro Moraes abriu uma inquérito, uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade da nossa fonte, não só foi a fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que a polícia do São Paulo, do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Célia Peal, para fazer depoimentos, para responder para o policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo, não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva nas autoridades, para falar o mínimo. Eu nunca vi jornalistas sendo formalmente incluído na investigação. E ainda mostrou que, nos bastidores, tem muitos poderosos no Brasil que temem o ministro. Acho que é muito importante para enfatizar que desde o começo, quando eu estava começando a expressar preocupações e críticas sobre o ministro Moraes, também quando comecei a fazer reportagens, bem antes da série na Folha, eu percebi muito rápido que tem muitas pessoas, estou falando no mundo jurídico, especialistas na Constituição brasileira, que expressaria críticas do Moraes na forma privada. E quando perguntei, você quer manifestar publicamente para a reportagem porque isso está errado? Essas pessoas poderosas, pessoas com muita posição aqui no Brasil, disse não consigo. Obviamente, eles têm medo de que vai ser as consequências se eles criticam o ministro Moraes publicamente. O outro jornalista que compareceu à audiência, só que por vídeo, foi o português Sérgio Tavares. Ele foi o responsável pelo vazamento daquela conversa entre Tagliaferro e Eustáquio, onde o ex-assessor de Moraes fala que tem provas para destruir o ministro. Diz ter medo de ser morto a mando de Moraes, etc. Tavares foi ainda mais profundo nas suas afirmações, pois os assuntos trazidos por ele envolvem as supostas ameaças de morte. Só foi postado e publicado o áudio porque essas declarações de Tagliaferro não são de agora. Aconteceram há mais ou menos uns 8 meses. Que, obviamente, se aquelas declarações fossem de agora, eu não poderia tornar público um áudio que ia pôr em causa um plano de fuga de um homem que dizia que tinha o PCC para o matar por ordens de Alexandre de Moraes. E, portanto, é importante aqui salvaguardar isto, que o áudio só foi tornado público porque não é de agora. Ou seja, o suposto plano de fuga de Tagliaferro poderia ter acontecido, estava elaborado, se ele não fugiu foi porque ele não quis. E aí é que é importante esta comissão, então, ter trazido este tema, porque nós queremos saber como é que um homem que há 8 meses atrás tinha um plano de fuga pelo Paraguai, pela Argentina, para a Itália, dizia que tinha o PCC com dinheiro para o matar, dizia que estava a ser perseguido pela Polícia Federal, pela Polícia Civil e por Alexandre de Moraes, e agora, de repente, está tranquilamente a viver novamente no Brasil. Portanto, o que é que mudou? Fez algum acordo? Deixou de sentir ameaças? Como é que é possível? Porquê é que não fugiu? E nesses áudios, que foram gravados pelo Osvaldo Eustáquio, e já vou falar sobre o Osvaldo Eustáquio, o Tagliaferro garante e promete ao Osvaldo Eustáquio que iria dar entrevistas a jornais e televisões de Espanha, a expor tudo, a explicar tudo o que se passa no Brasil, a expor o comportamento criminoso e ilegal de Alexandre de Moraes. O que é certo é que passaram esses 8 meses, não foi dada nenhuma entrevista, nada aconteceu. São áudios também onde se ouve falar um possível acordo entre Tagliaferro e Paulo Figueiredo, que poderia dar R$1 milhão a Tagliaferro. Era importante também que Tagliaferro explicasse que acordo foi esse e porque é que não aconteceu também. E aqui tenho que dizer que o Paulo Figueiredo foi a figura brasileira que mais me criticou por eu ter tornado público este áudio, dizendo que perdemos um possível delator.
O que eu não concordo, porque volto a dizer, este áudio aconteceu há 8 meses atrás, portanto, Tagliaferro poderia ter saído, poderia estar em segurança, poderia ter dado todas as entrevistas, poderia ter feito o acordo com Paulo Figueiredo, se não fez foi porque não quis. E aqui devo também dizer para todo o Brasil inteiro que Paulo Figueiredo prometeu fazer uma live comigo para esclarecermos estas questões. Eu já o contactei dezenas de vezes, ele diz sempre que sim, mas arranja sempre uma desculpa para não fazer essa live comigo. Diz sempre que está em viagem, está sempre em viagem, e o que é certo é que eu vejo todas as semanas a fazer lives, as suas lives semanais, no seu estúdio normal. E eu lamento muito que isso aconteça. Mas o foco de Sérgio Tavares era justamente na incoerência entre o medo demonstrado por Tagliaferro há alguns meses, quando as conversas foram gravadas, e a sua tranquilidade agora. E essa é a questão que eu nunca me vou parar de fazer. Como é que um homem, em desespero, com o PCC a querer matá-lo, tenha plano de fuga e abdica desse plano e está agora a viver tranquilamente no Brasil? Se calhar já não está a viver tranquilamente no Brasil, por isso é que agora também não está aí presente, e por isso é que, como ouvimos há bocadinho vocês dizerem, ele poderá participar numa outra comissão via online, porque eu acredito, eu duvido que ele esteja novamente no Brasil. Eu creio que o facto de eu ter tornado público estes áudios precipitou novamente a sua saída, portanto, podemos ter Tagliaferro em segurança para finalmente cumprir e ser um homem de uma vez por todas, porque se ele tem informações, ele diz que tem os arquivos todos, tem os ficheiros, tem os relatórios, tem os documentos, tem todas as provas que mostram que houve perseguição, que houve ilegalidades por parte de Alexandre de Moraes. Portanto, ele tem que expor ao mundo, ele tem que cumprir a sua palavra, tem que ser um homenzinho de uma vez por todas. E tem que explicar, e volto a fazer a mesma pergunta, eu vou fazer esta pergunta sempre, se ele tinha medo de ser morto, se ele tinha medo de ser preso, porque é que ele estava agora a trabalhar tranquilamente em São Paulo? Essa é uma questão que é muito, muito, muito importante. E ele também aproveitou para enfatizar a importância do vazamento dessas conversas para que essas informações viessem à tona, mesmo tendo sido alvo de críticas por parte de alguns influenciadores. É importante que se perceba que se eu divulguei estes áudios não é porque não foi sem mais nem menos, foi com razões ponderadas, e não aceito que digam que eu estraguei um possível delator, porque ele teve 8 meses para cumprir a promessa de dar entrevistas para o mundo, para dar entrevistas para a Espanha, de dar entrevistas para os Estados Unidos. Não deu porque não quis, não fugiu porque não quis. Acusam-me também de ele agora estar em perigo de vida, de ele poderem matar por minha causa. Errado. Teve 8 meses para fugir. Volto a dizer, não fugiu porque não quis. A minha principal motivação é que ele seja chamado a este Senado para explicar e expor as provas. Ele tem que trazer os relatórios, ele tem que trazer, tem que dar o seu testemunho, tem que explicar porque é que tinha que usar a criatividade para perseguir pessoas, tem que explicar todas aquelas coisas que ele dizia. Atenção que no áudio, onde ele chorava, ele dizia-se arrependido, ele pediu perdão ao Osvaldo Eustáquio por ter perseguido a sua filha Mariana, pediu perdão por uma série de coisas. Então, se ele pede perdão, por que ele continua calado? Pois é, foram tantas informações jogadas no ventilador dentro do Senado nessa sessão que devem ter respingado verdades pelo Brasil inteiro. No entanto, os principais personagens que precisavam responder perguntas não compareceram: Tagliaferro e o próprio Moraes. A pergunta que o Brasil inteiro se faz nesse momento é: por quê?